Boa noite, gente. Olá, Finalmente conseguimos! conseguimos. Vamos conversar, né? Pois é, temos aí meia hora. Pouco mais, pouco mais. Boa noite a todos, boa noite a todas. Peço perdão aí pelas dificuldades técnicas, né? E agradeço aqui a presença de todos e todas, a Cleíbia, Tiago, Ludmila, Berenice, Bernadette e Laudiceia, que entrou agora. E para a gente falar sobre o feminino, né, Ana Paula? O feminino e os dilemas, né, da contemporaneidade. Quero também dar boa noite a todo mundo e agradecer mais uma vez, né, por essa dobradinha. É um prazer e interessante esse tema, né? Eu falei assim, poxa, que legal, né? Você me convidou, né, Tiago? Bem, Não, aí o convite ele vai se dando de forma mútua, né? Até porque as dificuldades do feminino na modernidade tem várias interfaces, né? Tem interface do problema histórico, tem a interface do problema social, tem a interface do problema econômico, a interface das questões de gênero, temos as questões ideológicas, temos as questões ligadas à saúde, temos a questão ligada ao feminino nas organizações, ao simbólico do feminino, né, o feminino psíquico. Então, é uma questão inesgotável, né? A questão do feminino, seja do feminino no espectro mais amplo, no sentido do simbólico feminino, do feminino enquanto comportamento, do feminino enquanto valor, ou dos valores femininos, e também quanto aos problemas que a mulher gênero sofre, né? As dificuldades que a mulher gênero sofre. Eu falo dificuldades porque entendo eu que facilidades, tirando morrer mais tarde, não tem nenhum. Né? Agora, eu não estou nesse lugar, nessa posição de fala. Isso é uma constatação empírica de minha parte. Muita coisa, né? e a gente precisa morrer, e a gente, na verdade, né, como você comentou, nós vivemos mais, e o importante é a gente viver mais e melhor, né? Vivermos bem. Mas eu gostaria até de colocar isso, né, de ratificar essa questão, né, que hoje a gente sempre troca, né, figurinha, e foi muito importante e muito simbólico para mim, e tem a ver com essa questão do feminino, né, e de quanto, e desse contexto histórico, né, do quanto a gente vem buscando lugares de, de ter sido do book do Instagram, né, e aí eu falei assim, olha, vamos trocar, e aí você vem e se convida. Quantas vezes nós, mulheres, precisamos, muitas vezes, literalmente capinar, né, ocupar, ou fazer, ou nos comportar, ou nos moldar, e, e até não se permitir viver determinadas experiências, determinados afetos, querendo ocupar todos os espaços, e às vezes, quando determinadas situações como essa, que eu estou, né, que eu acabei de viver, são extremamente prazerosas e leves, e são reproduzidas em outros sistemas, né? Eu acho que isso tem a ver com a frase que eu gostaria de trazer para você e para quem que está nos ouvindo, que fala exatamente assim, ó, quando a mulher ocupa uma posição, né, de poder, de liderança, a proibição de demonstrar raiva vai embora, porque o nosso lugar, o lugar do cuidado, o lugar da fragilidade, do chorar, ela é socialmente aceitável, né? Pois um líder, uma mulher, um líder poderoso, espera-se que demonstre irritação, quando o objeto do grupo é frustrado. As mulheres alfa, ao que parece, atendem às exigências da admissão, seja ou não a reação mais eficaz em um dado momento. A raiva não parece socialmente deslocada quando se trata do chefe, aquele Daniel Goleman. Então, eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? O lugar do feminino ao longo de todo esse contexto histórico e inclusive o impacto disso na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental, nos conflitos ou não, né, do lado positivo, como isso
confunde, né? E de que forma a gente pode e deve ocupar esses espaços respeitando a nossa natureza, né? É um assunto complexo mesmo, porque isso que você mencionou, Ana Paula, do lugar do cuidar, o lugar do provimento, o lugar do materno, o lugar do aconchego, isso é o equivalente, eu vou usar esse termo aqui, do feminino simbólico, né? A ideia de cuidar, a ideia de nutrir, a ideia de acolher, a ideia de conectar relações, né? Por alguns autores, né? A gente convencionou se chamar de feminino simbólico. O feminino simbólico, ele está presente no comportamento da mulher gênero e também do homem gênero, né? Né, é do ser humano, é um arquétipo, é do ser humano em geral. Acolher é factível, é facultado a todos. Maternar é facultado a todos. Nutrir é facultado a todos. Ser um receptáculo, ponderar, estar numa posição de expectância, de vaso, de passividade, que é o feminino simbólico, é facultado a qualquer pessoa, independente de gênero. E o mesmo vale para o masculino, né? A ideia do masculino simbólico é muito ligada à ação, à legislação, à hierarquia, à atividade, à produtividade, à resolução de problemas, imposição de limites, que não por acaso, no momento da história que nós vivemos, são os valores que predominam. Então, pelo fato dos valores masculinos, do chamado patriarcado, né, predominar na nossa cultura, e também pelo fato desses valores dos masculinos terem sido associados por vários motivos à ideia de gênero do masculino, ou seja, os valores do simbólico masculino, erroneamente, porque pertencem a todos, estão associados ao gênero masculino e vice-versa, o simbólico feminino tem associado ao gênero feminino, cria-se essa imagem de que mulher tem que ficar na cozinha e homem trabalha. Né? Isso está morrendo, claro, mas grosseiramente falando, muitas dessas discrepâncias que nós percebemos no trato com a mulher gênero, vem da dificuldade da sociedade de entender, né, que essas mudanças estão acontecendo e de que na profundeza da alma do ser humano elas nunca existiram. Né? Nós temos corpos diferentes, tudo bem, mas as capacidades e possibilidades são idênticas. Então, por que a mulher gênero tem que fazer coisas conectadas ao feminino e pronto, e o homem gênero tem que fazer coisas ligadas ao masculino? É um senso comum de que isso não faz sentido, mas esse senso comum, racional de que isso não faz sentido, ainda não foi projetado por boa parte das pessoas para que se insete mudança de comportamento. Mas está melhorando, né? Muito tem se falado do assunto, e é se falando e tomando pé do assunto que comportamento muda, né? Que mudamos comportamento. Então, pois é uma carga dobrada, triplicada, né? Eu ainda ouço muito, e como você falou, tem muitas discussões a respeito da carga da mulher, né, como símbolo só do cuidado, e a gente sabe que a empatia, né, que ressoa, né, da gente conseguir sentir o outro, se mobilizar para o outro e agir para o outro, é da natureza humana, como você bem colocou, e o quanto isso acaba criando uma diferença, né, no mercado de trabalho, para todos os espaços entre a mulher gênero e o homem gênero, né, como você coloca, e os estudos têm muito bem demonstrado a força não só do ponto de vista físico, mas do impacto das mulheres no trabalho, nos países, nas empresas, apesar desses números serem relevantes, de impacto positivo, de bem-estar, de clima organizacional, inclusive de resultados financeiros para as empresas, para os países. Nós passamos aí com a pandemia e vimos como a gestão, né, de líderes mulheres foi diferente de líderes homens. Então,
mesmo com esses dados, com esses números, recentemente, agora, nas últimas semanas, foi aprovado, passou na comissão econômica, não sei agora qual foi a comissão, uma lei para aprovação de uma cota de 30% de conselheiras, né, em empresas estatais. Então, é um esforço muito grande para que a mulher deixe de ser vista apenas como, foi comentado, né, aquela do cuidado, aquela que nutre, mas eu acho que a gente precisa passar, né, Thiago, por esse caminho de ainda Precisa. ter que provar que É, talvez ter essas políticas, né? é, toda mudança ela é uma conquista, é um movimento, né? É um movimento psicológico, é um movimento cultural, é um movimento social, é um movimento histórico. Os movimentos acontecem, né? Os aspectos coletivos acontecem, né? E, e eu acho que não dá, não é compatível com os anseios, né, de boa parte da humanidade hoje, que esse estado de preconcepção de funções, digamos assim, inconsciente, muitas vezes, permaneça ativo, né? Eu acho que tudo bem que existem tendências biológicas, mas elas não determinam o comportamento. Então, no âmbito mais profundo, eu acho que essas mudanças têm que continuar. Acho que essas mudanças vão continuar acontecendo, seja de forma mais sutil, seja de forma mais subreptícia. A gente sabe que o machismo vem perdendo espaço, né? A ideia de patriarcado vem perdendo espaço, mas também a gente precisa de movimentos mais contundentes para que, como esse que você mencionou, para que o efeito simbólico mude comportamentos em larga escala, né? E para que, de fato, garanta direitos na prática, né? Assegure direitos na prática. Então, muita coisa. E o que eu gostaria até enfim, vocês que estão nos ouvindo, se quiserem colocar pontos, quando vocês receberam, né, o convite a respeito dessa live, fiquem à vontade. E eu quero compartilhar com vocês o que eu ouço muito das mulheres, né? Um dos pontos que continua sendo bastante motivo de angústia, de conflito, de dúvida em relação à maternidade. E como isso, né, mexe com as mulheres, as mobiliza, a maternidade solo, e a maternidade também não solo, e o conflito com a carreira, e o retorno ao trabalho, e também as segundas ou as terceiras relações. Como é que você tem visto isso na tua prática? O que eu vejo é que há uma romantização, né, da maternidade, há uma glamorização da maternidade. Porque a ideia de uma mãe insatisfeita é incompatível com o imaginário popular. Uma mãe que tenha insatisfações. A ideia de maternidade é sagrada há milênios. Então a mente das pessoas projeta isso na mãe física e espera mesmo, a não ser aquelas que elaboram essa questão, e espera subliminarmente que essa mãe esteja alegre, satisfeita, feliz, plena e realizada. Como se a maternidade por si só fosse capaz de passar uma borracha em todos os mares, né? Não acontece dessa forma, na prática. É claro que a maternidade pode ser um momento organizador para a psique, pode ser um momento organizador para a mente, né? Pode ajudar a uma hierarquização de prioridades na cabeça da mulher, mas não quer dizer que ela tem que estar bem, ela tem que estar sorrindo o tempo todo. É uma porcentagem grande de mulheres após o parto cursa com alterações significativas de humor, né? Que é o baby blues. Depressão pós-parto pode chegar a 15%. Né? Eu acho que é um consenso de que uma mãe sem rede de apoio sofre bastante, né? Tende a sofrer mais, tende a ter mais dificuldades. E sim, tem a questão do retorno ao trabalho, tem a questão
da licença maternidade, tem as questões burocráticas, tem as questões ligadas à culpa que pode vir se a mulher não tiver bem trabalhada, se a mãe não tiver bem trabalhada quanto a essa questão da glamorização da maternidade. Eu devia estar muito feliz, não sei porque eu estou tendo irritabilidade. Está tendo irritabilidade porque não dorme, porque está cansada pra caramba, né? Porque a vida real está acontecendo. É por isso, não é porque falta amor pelo seu filho, né? Não é porque falta a carinho, né? Não é porque falta afeto, ou não é porque você não, digamos que, romantizava a maternidade, não fantasiava, não se encantava, perdão, a maternidade como você fazia durante a gravidez. Não é por causa disso, né? É porque a vida real está aí. E a vida não para que uma mulher seja mãe, nem para que um homem seja pai, nem para que duas mães, ou enfim, né? Ou para que qualquer arranjo familiar ou materno ou parental aconteça. A vida não para isso. Então, eu acho, Ana Paula, que essa dificuldade é mais um reflexo dessa imagem de que a mulher tem que a tudo suportar. Né? Que existe, né? Esse imaginário. Ao homem é dado o luxo de não suportar uma série de coisas. Isso é muito sutil, né? Isso é muito sutil. Às vezes é inconsciente, né? Eu vejo amigos meus, eu vejo eu visitando casa de amigos, de colegas, muitas vezes, e eu vejo que o arranjo se reconfigura, né? Que o homem fica lá falando coisas, os casais héteros ficam lá falando coisas da vida, da política, coisas mais gerais, né? E a mulher vai para a cozinha, providenciar os quitutes, etc. E tal. Onde é que está escrito que o arranjo tem que ser esse? Mas automaticamente as coisas se configuram desse jeito. Por quê? Né? É uma pergunta a se fazer. E que muitas vezes... Eu acho que em todos os ambientes a gente vai ver esses automatismos. Não quer dizer que a pessoa conscientemente concorde que tem que ser assim, mas eu falo da questão mental coletiva é muito forte. E aí as individualidades têm que botar a boca no trombone, né? Para poder mudar de hábito. E o quanto, muitas vezes, isso é reproduzido dentro de um próprio sistema familiar, né? E existe uma dificuldade dessa mulher romper, mesmo tendo consciência, educação, modelos fora, mas a lealdade a padrões familiares, às vezes é tão forte, né? A ligação afetiva, consciente ou inconsciente, que mesmo que ela deseje romper esse padrão, ela muitas vezes olha para trás, ou às vezes não olha, mas ela está repetindo automaticamente o comportamento, né? Da mãe, da avó. E os homens também. Muitos homens, muitos homens também. Muitos repetem esse padrão, tem expectativas de que o padrão se repita, né? Acho que todo mundo tem histórias pessoais para contar. Eu me lembro que, eu conto sempre essa história, não tenho vergonha de contar. Eu me lembro que quando eu fui com minha esposa na primeira consulta de pré-natal, né? Ela grávida, a obstetra não olhou nem se dirigiu a mim, nem por um segundo. Só para a mãe. Eu acho que isso é um reflexo dessa distribuição psíquica machista, né? Talvez ela tivesse acostumada a homens não participativos, ou pouco participativos do processo. Não sei, talvez fosse por outro motivo, né? Talvez não fosse nada, não tenha nada a ver com o que a gente está conversando, mas eu acho que isso pode ser um exemplo, né? Existem vários outros exemplos Ou até a própria história dela, né? Oi? Ou até a própria história dela. A própria história dela. Mas é um reflexo de que, instintivamente, muitas pessoas, homens e mulheres, fazem essa divisão. Então, eu acho que as mulheres precisam, cada vez mais, introjetarem essa ideia de
igualitariedade em múltiplos níveis, né? E os homens abrirem mão de seus, entre aspas, privilégios, né? Em nome dessa necessidade coletiva de, de igualdade. Eu acho que a palavra é essa. Eu acho que é igualdade. E aí a gente vai ver isso em família, vai ver isso no trabalho, vai ver isso na cultura, vai ver isso na história, nos números, na saúde. Há reflexos em todas as áreas, em todos os lugares. Sobre todas essas... Literalmente dividindo os espaços, né, que precisam ser ocupados. Até porque, até os indicadores de saúde, as questões biológicas, as mulheres estão mais, as mulheres, né, por de saúde mental, então, aqui a Cristina, eu vou fazer só aqui um comentário, a Jaqueline colocou, somos muito sobrecarregadas, e a Sil Brand colocou o machismo e o patriarcado inteiro, sobretudo, uma questão narcisista. Dois temas, narcisismo é um tema, né, difícil. Relações, essas relações com, né, com o cônjuge, com esse traço é muito problemático. E a questão da sobrecarga. E eu queria tratar, então, já aproveitar esses dois temas. Como é que a gente pode, Tiago, uma coisa é, poxa, eu me percebo sobrecarregada, eu identifico os gargalos, né? De repente eu estou com um trabalho que está com um pico de demanda, tenho os filhos, eu estou fazendo uma mudança, né, de casa, eu estou vivendo um enlutamento, naquela minha vida, com alguns fatores que são temporários, que eu preciso administrar, que eu encontro, inclusive, algumas estratégias de enfrentamento, tenho um suporte social, mas eu sei que aquilo ali vai passar. Mas pode ser que essas situações de vida não tenham uma perspectiva de fim, e isso está me trazendo sofrimento. Quando é que esta mulher precisa buscar, de fato, um recurso, né? Uma ajuda mesmo. Quais são os sinais? Quais são os sintomas? Sabe quando o chá não dá conta, a massagem não adianta, o desabafo com a amiga, né? A terapia até dá suporte, mas e a mulher não vê, em curto prazo, possibilidade dessas situações da vida serem resolvidas, porque isso pode acontecer. Mas a saúde mental já está começando a, tipo assim, ó, eu só quero chorar, entendeu? Estou dando Entendi. Entendi. Uma das formas de se entender a saúde mental é através de um modelo de balanço, né? A pessoa está ali no meio, né, no fiel da balança, e pesa para a doença os fatores patogênicos que prejudicam a saúde, o estresse, sabe? As noites perdidas, o trabalho difícil, a sobrecarga de atividades, falta de apoio, fatores que podem ser inerentes à personalidade da pessoa e tudo mais, e os fatores benéficos, que são justamente o contrário. Rede de apoio, fatores que promovem a saúde mental, boa alimentação, atividade física, rotina, a fé e a espiritualidade, etc. Quando essa balança se desequilibra, o sofrimento aumenta e sintomas tendem a aparecer, né? Só que muitas vezes a mulher sobrecarregada ela não tem essa visão de conjunto, essa visão orgânica do que está acontecendo. Até porque muitas vezes a correria não permite nem que ela pare para pensar, né? O tempo que para é o tempo que dorme mal e dorme pouco, muitas vezes. Então, se ela conseguir parar para refletir, ou se a situação chegar no limite do insuportável, porque até para quem sofre é uma cordinha para esticar, né? Mas chega uma hora que não dá para esticar mais, os sintomas começam a ficar muito graves. Pânico, esgotamento, não levanta da cama, perda de muito peso, ideias de suicídio, bugs mentais, a pessoa
dissociação, fadigas, né? A pessoa para, não consegue fazer o que está fazendo. Chega no trabalho e tem um ataque de ansiedade, porque sabe que aquele ciclo de estresse vai começar de novo, né? Uma irritabilidade, uma sobreexcitabilidade muito grande, porque os problemas pequenos, para quem está com o copo cheio, parecem muito grandes. Então, se chegar nesse ponto, eu acho que vale a pena problematizar o problema de forma terceirizada. Olha, o que está vindo comigo é uma questão de saúde mental. Vou pedir ajuda. E aí pedir ajuda mesmo. Né? Porque a gente entende que os mecanismos, que o estresse não foi gerenciado. Mesmo que os estressores sejam inescapáveis, ela precisa pedir ajuda para que a situação fique o melhor possível. Então, às vezes, não tem jeito, tem que trabalhar, tem que cuidar de 5 filhos, não tem quem ajude, e paciência. Né? Então, o que fazer para ficar o melhor possível? Isso é para dar um exemplo. Existem vários outros arranjos de possíveis cenários de dificuldades psíquicas que uma mulher brasileira ou em qualquer lugar do mundo pode passar. Então, tem que pedir ajuda, sim. Tem um ponto positivo, né? Que eu acho que as mulheres tendem a ter esse jogo de cintura pessoal para pedir ajuda. Né? Tem mais esse gesto de se submeter à posição daquela pessoa que precisa ser ajudada. Eu acho que esse é um dos fatores pelos quais as mulheres estão mais no serviço de saúde do que os homens, não necessariamente porque adoecem mais. Apesar de os números, né, mostrarem que mais mulheres padecem de ansiedade, transtornos de ansiedade e de transtornos depressivos, que são os mais comuns da saúde mental, da psiquiatria, do que os homens. Então, eu acho que quando chega nesse ponto, não tem jeito, né? Tem que procurar ajuda. Agora, se antes da situação chegar na patologia, a mulher perceber, por alguma via, de que ela pode tentar arrumar essa balança para ter uma vida com mais qualidade, e aí sim não chegar ao ponto de precisar de ajuda profissional, melhor. Em outras palavras, tem mais qualidade de vida, isso vale para todo mundo. Então, teria que haver essa visão, né? Essa visão orgânica de como a saúde mental funciona. Mas as pessoas, isso é um problema crônico, coletivo, estrutural da nossa cultura. Não há uma educação para a saúde, em nenhum nível. Né? Há de forma tímida, com iniciativas isoladas, os programas coletivos de largo alcance não penetraram na mente da maioria das pessoas. E isso faz parte dessa estrutura adoecida psiquicamente que a nossa sociedade tem, né? Então, vamos ficar de olho. Nela? E vale aquelas, entre aspas, né, receitinhas na medida do possível. A gente sempre lembrar dos nossos sonhos, jamais desconectar deles, buscar ter uma vida ativa fisicamente, isso é muito, muito importante. A espiritualidade como uma estratégia, né? Dentro dessa perspectiva da saúde mental, ela também é um lugar muito especial, muito relevante e que a gente pode praticá-la em qualquer lugar, né? Gratuito, práticas meditativas, de respiração, são estruturas, né? São ferramentas que a gente pode utilizar, para algumas pessoas a massagem. Então, a gente precisa buscar essas ferramentas de autorregulação emocional para nos ajudar nesses enfrentamentos. E aí tem outro ponto que foi tocado aqui, de relacionamentos disfuncionais, relacionamentos tóxicos, alguns padrões mais narcísicos, e isso tem, na nossa sociedade, impactado bastante. No mundo empresarial, aí a gente tem sido bastante, tem trabalhado muito a respeito da questão de ética, integridade, de canal de denúncia. As mulheres, percentualmente, né, elas denunciam mais, são mais, a princípio, assediadas no ambiente profissional e no ambiente também familiar, né? A gente
nas questões sociais e vários níveis de assédio. E isso gera muito sofrimento. E a sociedade falando sobre isso é muito importante, mesmo que as taxas não necessariamente tenham reduzido na proporção que se fala, né? Mas nós devemos falar a respeito disso. Isso foi trazido aqui por uma das pessoas que estão aqui nos ouvindo. A Jane falou aqui, excelente médico. Como é que está a sua experiência, Tiago, né, ao acolher mulheres com essa demanda, né, nível de sofrimento, de angústia, enfim, é um assunto bastante delicado, né, o impacto disso, né? Olha, sempre acontece. O ambiente de trabalho não. Eu entendo que há uma expectativa invisível na cabeça de cada pessoa, na maioria, de que a mulher precisa fazer valer o espaço dela, sabe? Como se ela fosse uma invasora do espaço do homem. Dessa forma que o machismo se infiltra nas organizações. É claro que as coisas andam melhorando, não tem dúvida, mas eu acho que negar esse fato é ingenuidade, no mínimo. Então existe esse ponto, sim, e entra no contexto do que eu estava falando antes. Essa insegurança no ambiente de trabalho, situações de assédio, todo tipo de assédio, de forma que o relacionamento com os colegas de trabalho e fora dele, né, com outras pessoas, podem se configurar de forma tóxica, é muito comum, muito comum. Então, mulheres trazem essa demanda. O que me chama a atenção, e eu não entendo, eu não sei o como nem o porquê, se é algo a ser pesquisado por quem estudou, ou a ser estudado, ou a ser estudado, é o gap. Ou seja, o assédio ele começa a acontecer, ele começa a se instalar, e levam-se meses, anos, até que aquela mulher chegue no limite. Por quê? Aí entram vários fatores, né, do porquê e do como. Eu acho que um deles é a falta de validação, a falta da cultura do validar essa reação. Né? Já que a gente está falando de um feminino adoecido, né, pelo machismo, que diz que a mulher tudo tem que suportar. Essa é uma possível visão. O outro porquê, eu acho que talvez seja a descrença nas medidas corretivas, digamos assim. Uma forma de desesperança. Vou reclamar para quê? Vou reagir para quê? Onde é que eu vou me apoiar? Em minhas costas. Isso para todo tipo de abuso e violência em qualquer ambiente. Né? Há um senso de insegurança muito grande, porque se não houvesse esse senso de insegurança, se houvesse de fato uma segurança, uma ação muito mais, uma investigação, qualquer coisa do tipo, as reações seriam muito mais frequentes. Muito mais frequentes. Mas o medo, o receio da reação ainda predomina. Então, isso faz com que muitas mulheres suportem relações tóxicas em casa, no trabalho, de amizade, situações abusivas, né? Aquela cultura de que a mulher tem que aguentar tudo. Pode chorar que passa, né? Chora aí, né? Homem não pode chorar, né? Mulher chora, pronto. Toma aí sua migalha. Deixei você chorar. Agora aguenta aí a onda. Muito complicado. Eu estou lendo um livro chamado... Hã? Não pode nem acessar, né? Não tem nenhum direito de acessar a raiva para Não, utilizá-la de uma forma, essa energia positiva. Passou a mão na cabeça, né? Coitada, tá nervosa, tá estressada, TPI. Aí vem todos os preconceitos que a gente conhece. Né? Então,
claro que eu estou falando tudo isso com base na minha observação, porque eu não sou uma mulher, né? Com base na questão empírica, mas eu acho que, para bom entendedor, minha palavra basta. Para qualquer um que observe tudo isso, vai enxergar as discrepâncias. Se quiser enxergar, vai enxergar. E a pergunta é, o que é que a gente faz? Né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte para mudar a cultura. E aí tem que se apontar os problemas. Né? Por exemplo, o termo cultura do estupro não existia um tempo atrás. Desculpa, gente. Tem um linguista inglês chamado Francis Galton, acho que eu já falei isso em outra live. Ele diz o seguinte, que quanto mais uma ideia estiver presente numa cultura, maior a chance de haver uma palavra ou uma frase que expresse isso. Então, quando a gente dá nome aos bois e esse nome pega, fica mais fácil identificar e atacar o problema na mente de cada um, para que esse problema historicamente deixe de se perpetuar. É assim que cultura se muda. Né? E se a gente pretende, nas últimas 3 gerações, vencer o lado nocivo do patriarcado, porque como tudo na vida, há um lado positivo, né? Se a gente pretende vencer o lado nocivo do patriarcado, que a geração dos baby boomers começaram a enfrentar de forma mais contundente, os nossos pais, né? Talvez nossos avós, não, eu estou velho, nossos pais. Né? Então a gente tem que dar continuidade a essa transição. E é isso. Então eu sugiro que as mulheres que estejam aqui ouvindo e os homens que estejam ouvindo, que reflitam e conversem com suas irmãs, esposas, namoradas, amigas, conhecidas, primas e homens também. Conversem sobre esse assunto. Para que qualquer situação prática que esteja ocorrendo ao seu arredor, ao seu derredor, possa ser encarada com esses olhos. Né? E não haja essa ideia de que a mulher tem que fazer o trabalho pesado, sombrio, invisível, a tudo engolir e a tudo aceitar. Porque o que está por trás dessa sombra é essa alma aí. Né? Claro que as coisas estão se diluindo aos poucos, mas a ideia é essa. A ideia tem que ser essa. Eu fico pensando em uma situação estereotipada do seguinte. Imagine que exista uma família que nós chamamos de tradicional. Um casal, homem e mulher, com 2, 3 filhos. Vamos pegar que sejam 3 filhos. Né? Imagina que num sábado pela manhã, o homem acorda cedo, sai para jogar bola e volta no fim da tarde. E os filhos ficam com a mulher. Agora, imagine o contrário. Que a mulher acorde cedo no sábado, saia para jogar bola e os filhos fiquem aos cuidados do homem. Qual dos dois tem a maior chance de ser criticado pelos familiares e pelos amigos? É claro que a mulher. Né? Por quê? Por quê? Esse é só um exemplo, dentre vários. Então, é mais fácil ser um homem dessa forma. Mas será que isso está certo? Então, essa é uma das questões que a gente está passeando aqui. E que precisamos nós, né? Você que ficou até aqui, você que vai assistir depois, se a live ficar gravada, né? Enfim, você que esteve aqui com a gente, precisa estar com a gente discutindo, refletindo sobre essas questões que a gente trouxe, né? Porque elas são Sim. muito profundas, são crenças, são padrões, né? Ancestrais. E a gente está nesse processo de evolução e de mudança. Isso exige uma postura diferente, existe um comportamento diferente, né? Sobre o assédio, como é que eu reduzo esse tempo, né? Entre o evento e a comunicação. Como é que eu regulo, como é que eu mudo a minha comunicação com essa pessoa que começou uma forma, esse diálogo, tanto quanto
esquisito, não está soando bem. Como é que eu identifico isso rápido? Como é que eu não me permito esse padrão mais, né, de submissão? Como é que eu me posiciono? Como é que eu me mobilizo para estabelecer limites claros? Como é que eu aprendo isso? Onde é que eu busco recursos para essa nova postura? Então, são muitas coisas que a gente precisa aprender, abrir-se-á, né? Sair desse padrão, né? Padrão mulher, né? Gênero é assim, homem gênero é assado, para expandir, né? Enquanto pessoa. É isso mesmo. Também acho, Antônio. A gente tem que, aos poucos, ir saindo desse padrão. Mas, para sair de um padrão, não basta dizer, temos que sair do padrão. A gente tem que agir, mas a ação, ela é, antes de tudo, ao meu ver, dentro da cabeça de cada um. Porque se não mudar na cabeça de cada um, os esforços externos, coletivos, os movimentos, os programas, as falas, os termos, as leis, eles vingam com mais dificuldade. Porque a mente de cada pessoa é um terreno. Então, se o terreno não estiver preparado, a mudança não frutifica. Então, começa por aí. Começa com a reflexão. Para que amanhã as coisas se modifiquem. Por exemplo, o termo cultura do estupro era algo que, quando surgiu, eu me lembro que eu levei alguns meses Para processar. para processar e entender. E eu me lembro de, durante algum tempo, eu meio que suspeitar que era um exagero, imagina. Né? E tem muitos homens e mulheres que acreditam que é um exagero. E depois eu percebi que não, que simplesmente estava se dando nome a algo que acontece eu acho que desde que existe sociedade organizada, 13 mil anos, 15 mil anos. Né? Os números são absurdos. É a ideia da objetificação da mulher. Né? Ela está disponível. A minha geração, homens que nasceram entre 1980 e 1995, até gerações mais jovens, mais menos, né? Mas a minha geração, e seguramente as gerações anteriores de homens, né? Cresceram desde criança. Isso eu estou falando pela minha experiência, eu estou falando o que eu vivi e o que eu vi, né? Desde criança, 5 anos, 7 anos, né? Com tio, primo, homens mais velhos falando, e aí? Cadê as menininhas? Cadê a namorada? Vai pegar quantas? Daí para baixo, tá? Eu não vou nem falar as outras palavras que a gente ouvia. Como se fosse natural, nos almoços de família, com as mães do lado, outras mulheres ouvindo tudo. Né? Ou seja, a ideia de que... Isso falando de família de pessoas esclarecidas, né? De nível social melhor. Né? Imagina, né, a consequência de quando isso acontece em condições mais adversas. Então, começa aí. Quantos desses não conseguiram desconstruir total ou em parte essa objetificação feminina? Né? E se tornaram reprodutores dessa cultura de que a mulher é um bem que está ali na prateleira, você vai, pega ou tenta pegar. Se ela disser não, beleza. Mas você vai, sabe? Eu posso falar por mim que eu consegui desconstruir isso, eu diria que muito cedo, com um esforço individual, porque minha índole dizia, mas é uma questão de índole, uma coisa pessoal, ninguém me falou nada. Né? Imagina, será que todo mundo tem essa presença de espírito? Né? Os outros homens têm essa presença de espírito? Muito difícil. Isso é só para dar um exemplo de um contexto, de um nicho, né? Como existem vários outros, em vários outros ambientes. A medicina, por exemplo, é um ponto interessante, né? A gente vê que de 2011 para cá se formam mais mulheres do que homens, e eu acho
que a quantidade de médicas em atuação já superou a de homens médicos em atuação no Brasil. Não tenho certeza, eu não sei onde eu li isso. Talvez no jornal do Conselho Federal de Medicina. O que sugere o que mostra os fatos concretos de que uma mulher e um homem podem ter a mesma profissão. Mulher pode ir para a guerra, né? Homem pode ser babysitter, homem pode ser cuidador de idoso, homem pode ser secretário, por que não? Né? Homem pode ser faxineiro, né? A mulher pode ser engenheira, pode ser piloto de avião. Ah, mas tem mais, tem menos. Tá, tudo bem. Aí tem mil fatores que fazem com que esse gênero ou outro procure essa ou aquela profissão. Mas que pode, pode. E não tem nada de errado com isso. Eu acho que já está dando nosso tempo, né? Deus que orou. Mas foi A doutora ótimo. é fantástica para fazer lives do gente, porque é uma habilidade inacreditável para falar e ouvir na medida, sabe? É uma coisa realmente surreal, muito bom. Muito bom mesmo. Com dois. É uma habilidade das pessoas, não é do feminino. Ai, Deus, mas muito obrigada mais uma vez. E eu agradeço eu agradeço a você foi muito bom a gente conversar aqui e agradeço a todos os presentes. Eu pretendo deixar essa live gravada, tá? Eu vou tentar acertar a gravação e a Ana Paula também tem na manga aí um tema para uma nova live que nós divulgaremos em breve com uma nova temática. Vamos lá, gente. Valeu. Boa noite para todas e todos. Boa noite, gente. Muito obrigada.